Bom dia a todos. Os alunos da turma 201 do Colégio Washington Luiz foram convidados a participar de um debate sobre o tema que afetou a vida de toda a humanidade nos anos de 2020. O tema do nosso debate hoje é a vida com o Covid-19. A primeira pergunta que eu faço, aos participantes é: como a educação pode ajudar você a conviver com este isolamento social provocado pela pandemia do Covid-19? A educação, na minha opinião, pode não só ajudar a manter a mente ocupada, como também a informar as pessoas em si sobre o que fazer, o que não fazer e como agir nesse momento. Lídia? Eu gostaria de acrescentar também que, através da informação, que os cientistas conseguem a prevenção, a vacina e ajudar nessa cura nesse combate contra a doença. Clara? A educação acaba sendo um divisor de águas, né? Se você tem conhecimento, você sabe como se posicionar melhor, você sabe como contornar a situação. Eu acho que isso acaba ajudando bastante. Sim. Maria Eduarda? Concordo, principalmente com a Nicole, que ela falou sobre educação, e eu acredito que a educação está realmente ligada a você adquirir o conhecimento. E completando o que a Clara falou, realmente ter o conhecimento nesse momento é muito importante, não só para saber como se informar, mas saber do que está acontecendo e principalmente como se prevenir agora contra o novo coronavírus. É fundamental, né? Esse processo da educação é fundamental para a gente poder ter ações melhores, né, diante dessa pandemia. Vou passar a segunda pergunta. A interação e o apoio também durante esse momento são muito cruciais, né? Porque a gente está num momento de incertezas e esse apoio de todo mundo por meio da educação acaba ajudando. Fundamental. Segunda pergunta. Como os novos mecanismos digitais das aulas online contribuem com o relacionamento com os colegas, com seus professores e com as matérias? Como é que os mecanismos digitais contribuem com o relacionamento? No momento... Maria Eduarda? No momento em que a gente está vivendo, todo mundo está muito fragilizado mentalmente e a gente tem muito aquela perspectiva de saudade, esperança, e eu acredito que isso aproxima muita gente. E estar online possibilita que a gente esteja junto e a gente mostra um outro lado. Com certeza. Fala, Clara. Acredito também que por ser uma situação nova para todo mundo, né, a gente acaba ficando vinculado, porque diariamente a gente está tentando passar por isso da melhor forma, né? E eu acho que isso ajuda, o fato de todo mundo estar meio que nesse processo de adaptação, isso acaba vinculando bastante a gente. Eu gostaria de acrescentar o que a Clara estava dizendo, em que nesse momento a gente precisa muito do apoio um do outro. A internet é a base para isso, de novas amizades, de apoiar psicologicamente as outras pessoas, e eu acho que isso é fundamental. Buscar essa nova aproximação é fundamental, né? Pode falar, Nicole. Eu acho que juntando tudo que as meninas falaram, no final, acho que no ano de 2020, não só os brasileiros, como a humanidade inteira aprendeu, tipo, de uma maneira sincera, a questão de empatia, de amor ao próximo, e acho que todo mundo está sentindo a mesma coisa. Então, acho que assim também ajuda para no futuro, quando isso tudo acabar, se Deus quiser logo, uma melhoria, não só de todos nós, como uma nação, uma raça humana. Também acho. Ok. Concordo. Terceira pergunta. Explique os maiores desafios da educação online no Brasil. Acho que... Fala, Nicole. Eu acho que em questão do Brasil, como eu disse, né, o Brasil sendo um país de terceiro mundo, sendo um país com uma desigualdade enorme, a maioria do país sendo numa classe baixa,
de renda, sem uma boa parte também do país sem trabalho, sem emprego, dificulta muito essa questão de educação, porque nem todo mundo tem acesso à internet, nem todo mundo vai à escola. Muitos adolescentes da nossa cidade já têm que trabalhar para ajudar a sustentar a família. Então, a questão de desigualdade pesa muito nessa situação que estamos vivendo agora. Sim. Eu gostaria de acrescentar também que as pessoas que têm essa acessibilidade à internet, elas muitas das vezes, o sinal está caindo muito, está toda hora travando, então isso é muito complicado. Além de fatores externos, como som, a família também. Então, eu acho que isso é meio complicado atualmente. Eu acho que nenhuma empresa de internet estava preparada para esse processo, né? A gente não tem nenhuma empresa, na verdade, preparada para esse processo. Agora, esse ponto da desigualdade é muito importante. Pode falar, Clarinha. E as meninas falaram sobre a questão da desigualdade, né, como um todo. Sim. Mas também sobre a questão da dificuldade maior, acredito que de aluno para aluno, são sobre as questões psicológicas, né, que gera muito mais ansiedade, é uma pressão psicológica muito maior, e você tem que sair da sua zona de conforto para poder aprender algo novo, sair da sua rotina, e isso influencia muito no nosso aprendizado, sabe? Acho que isso é bem complicado. É um processo de adaptação mesmo, né? Sim. Quer completar, Maria Eduarda? Então, as meninas, eu acho que elas falaram tudo. E estar agora vivendo essa pandemia só está mostrando realmente como a maioria da população brasileira não vive a mesma realidade. Se nós que temos a oportunidade de estudar num colégio particular, ter um telefone, talvez um computador, a gente tem muita dificuldade. Quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente vê que é muito difícil. Porque, como a Nicole falou, muitas vezes os alunos mais novos até do que a gente, eles têm que sair para trabalhar, eles não podem se dar o luxo de ficar em casa. Então, a desigualdade ela está muito presente e a gente está realmente vendo isso sendo escancarado e as coisas não têm mudado, o que é uma pena. Bom, a quarta pergunta, para a gente fechar o nosso debate de hoje, comparando os dois momentos, explique como as tecnologias e as comunicações ajudaram no controle da gripe espanhola de 1918 a 1920 e como podem contribuir hoje com a pandemia do Covid-19. Eu gostaria de começar falando que naquela época eles estavam em guerra. Então, os países que estavam ali participando dessa guerra, eles estavam impossibilitados da imprensa divulgar o que estava acontecendo, que era a gripe. Então, a Espanha, ela teve que não estava participando, ela acabou divulgando. E essa valorização da imprensa deve ser feita, porque sem ela as pessoas não estariam cientes naquela época, assim como agora também não. Então, isso é muito importante. Ok, Maria Eduarda? Então, acrescentando ao que a Lídia falou, realmente a imprensa hoje é muito importante, porque ela é o veículo que nos informa o que está acontecendo, não só no nosso país, mas no mundo todo. E relacionando à primeira pergunta, eu acho que a educação vai gerar um conhecimento que a gente precisa ter, porque muitas vezes a imprensa e pequenos veículos de comunicação, eles podem dizer muitas inverdades, e a gente acaba acreditando e, por conta de um descuido, podemos prejudicar a vida do outro. Então, acho bom colocar isso. Com certeza. Alguém quer acrescentar? Concordo. Não, eu concordo com elas. Eu acho que, fechando tudo que as meninas falaram, acho que depois, né, disso, acho que a arte, culturalmente falando, a arte vai ser muito mais valorizada, porque agora o nosso meio de entretenimento não é mais sair ou fazer coisas que nós fazíamos no nosso dia a dia. Hoje em dia nós estamos numa era, né, de internet, então a nossa diversão é ver uma live.
é ver um jornal, é ver um filme. Então, acho que agora, esses trabalhos do jornalista que está saindo de casa todo dia para fazer aquele jornal, para ficar 24 horas informado, vai ser muito... Os médicos também, principalmente. Não só os médicos, uma coisa que eu vejo quase ninguém falando sobre, as pessoas que trabalham na limpeza do país. Os garis que estão limpando, sabe? Eles estão no maior risco de todos, porque eles não só estão com todo mundo, eles estão limpando o que pode talvez levar o vírus para a própria casa. Então, acho que empatia vai ser o final disso tudo. Consciência, né? E a valorização. Em 1918 a 1920, nós tínhamos uma dificuldade muito grande nas comunicações, né? Inclusive no compartilhamento das informações, até porque o mundo estava vivendo um conflito mundial, né? A Primeira Guerra Mundial. E hoje em dia, né, a gente não está vivendo essa realidade de uma guerra, né? A gente está vivendo em paz. As atividades econômicas e comerciais são as que mais estão sofrendo com esse distanciamento que a gente está vivendo, né? É uma realidade bem diferente. E o que a Nicole falou é certo, a gente tem que mudar os nossos hábitos, né? A gente está, inclusive, valorizando novos valores, né? Valores que a gente, às vezes, não dava muita importância, mas que hoje passaram a ter total importância na nossa vida para a gente não desenvolver doenças ligadas à depressão, né? Enfim. Fala, Maria Eduarda. Eu acho também importante falar sobre a tecnologia e como a tecnologia ela evoluiu, sim, porque hoje nós já estamos encaminhados para perspectivas melhores, de dias melhores. Sim. E antigamente era tudo uma situação muito complicada, porque como a Lídia citou, era muito diferente, tinha poucas condições de saneamento, preservação de alimentos, comercialização. E eu acho que tanto a tecnologia, que vai nos possibilitar ter uma cura científica dessa situação, como as comunicações que nos permitem estar falando aqui entre nós, países se comunicarem, eu acho que isso realmente é fundamental. Sim. Ok, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, né, e parabenizá-las, né, pela capacidade, pelo raciocínio, pelo desenvolvimento, pela desenvoltura de todos vocês nesse debate, né? E eu espero contar com vocês nos próximos debates que virão por aí. Claro! Foi muito importante. Foi importante que vocês participassem de tudo isso para que a gente pudesse tocar um pouco mais nesse assunto que está tão fluente na nossa vida hoje em dia, né? Muito obrigado. Um beijo enorme para todos Obrigada, vocês. Obrigada. Beijo, Oscar. Cuidem-se. Vai passar. Tá legal? Graças a Deus, vai passar. Um abraço.